Mais uma vez estamos aqui e mais uma vez com prazer. Poder servir, poder ser útil ao próximo, eu acho que acho não, tenho certeza, nos empodera, nos fortalece. E uma coisa que a doutrina, a vivência da doutrina me trouxe é esse prazer em ser útil. Então, além do amor que eu tenho pelo próximo, eu tenho essa vontade de ser útil, de ajudar de alguma forma. E por isso é sempre um prazer que eu venho aqui, que eu preparo a aula, que eu trago. A aula de hoje é a última aula, como o Celso já adiantou, de expositor, né? Aula com teoria. Na verdade, ela é um fecho de todo o curso, porque ela nos destaca, né, os pontos mais importantes que a gente tem que levar, né, desse curso, como fosse um resumo daquilo que o curso, dos objetivos desse curso aqui em si, e do que a gente precisa fazer para depois do curso, o que nós temos que trabalhar em nós para melhorar um pouco o universo que nos cerca e nos melhorar em espírito. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, né, para ter os slides de referência. Então, a aula é essa, a aula 115. Essa aula, como eu falei, tem o título Propagação do Espiritismo, os seus problemas. E a ideia, então, é essa. A gente vai fazer uma overview, uma visão geral dos objetivos desse curso, dessa escola, e, ao mesmo tempo, colocar, né, os problemas da propagação do espiritismo e como que a gente se relaciona com isso. Bem, no início, antes de nós nos termos a consciência que temos hoje, a gente quer ter poder, né? Todos nós, em menor ou maior grau, anseia por ter poder, por ter liberdade, por conseguir fazer as coisas de maneira independente, mas quando a gente chega nessa condição, porque a gente pode, por causa da maturidade, por causa da idade, por causa das condições financeiras, a gente não faz. Por quê? Porque o sucesso, a vitória em algum processo, a evolução em espírito, a ampliação da consciência, isso requer trabalho. Ou seja, como o pessoal costuma dizer, não tem café de graça. Eu não vou conseguir aprender o inglês se eu não focar e me dedicar. Eu não vou conseguir compreender melhor o mundo que me cerca se eu não trabalhar isso, se eu não procurar informação, se eu não processar essa informação, se eu não refletir sobre a informação. Eu não vou me melhorar em espírito, eu não vou fazer minha reforma íntima se eu não me dedicar. Então, isso é muito comum em nós, né? A gente anseia por ter a liberdade, por ter o poder, e quando isso é possível, né, por causa da nossa maturidade, condições financeiras e tudo mais, a gente reclama, a gente patina, a gente não faz o que precisa ser feito. E a gente tem que lembrar, causa e efeito. Se eu quero alguma coisa, se eu tenho algum objetivo, eu tenho que pagar esse preço, né, para conseguir esse objetivo. As coisas não vêm de graça, não vêm sem esforço. E isso também é com a nossa doutrina, não só o fato de todo domingo pela manhã vocês estarem conectados online, acompanhando o curso, obtendo informações, fazendo alguns trabalhos, que as coisas vão acontecer de maneira automática. É necessário que nós diariamente, né, nos esforcemos para melhor ser. E é uma prática contínua, não adianta só uma vez por semana eu me conectar com a boa espiritualidade e tentar fazer algo pela evolução do meu espírito.
melhor do que nada, concordo. É melhor gastar essa gastar não, né? Investir essa 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, do que não fazer nada. Mas com a consciência que nós temos hoje, nós precisamos procurar colocar em prática, né, as informações, o conhecimento que nós obtemos nesse curso e em outros. Senão a gente não consegue atingir nossos objetivos. Falando do espiritismo, né, nós temos essa questão da tolerância com as ideias, com a forma de pensar e ver o mundo das outras pessoas. Então, uma das primeiras barreiras que a gente tem para se dedicar à doutrina é a questão do preconceito, é a questão das diferenças de pensar e ver o mundo que as outras pessoas têm. E a gente precisa romper essa barreira da intolerância. Nós precisamos tolerar todas as visões, porque elas são complementares. Mas eu tolero, as pessoas não toleram. Bem, nós devemos fazer a nossa parte. É muito comum isso, as pessoas se justificarem ou não fazer ou fazer determinada coisa porque a outra pessoa, o próximo, não faz. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não temos que nos preocupar se o nosso próximo fez ou deixou de fazer algo que seria importante para ele e para a humanidade. Nós temos que fazer a nossa parte. E, falando de novo do Espiritismo, o Espiritismo teve, né, esse problema da intolerância logo do seu nascimento. Mas essa intolerância não nasceu com o Espiritismo, é uma coisa antiga. Né? Tanto é que, até hoje, a humanidade se lamenta pela queima, né, pela destruição da Biblioteca da Alexandria. Que todo o conhecimento, né, da humanidade, até o nascimento de Jesus, algumas teorias falam que foi no século IV, depois de Jesus, enfim, estava concentrado nessa biblioteca. E se perdeu, né? Através de outros livros que comentam livros que existiam na Biblioteca de Alexandria, as perdas foram gigantescas, porque falam de culturas, de cidades que não existem mais, que a gente só conhece por nome. Então, a intolerância não nasceu com a nossa doutrina. A intolerância humana sempre existiu e existe até hoje. Então, nós temos que ter essa consciência que a intolerância é uma coisa da humanidade, do ser encarnado como homem, que tem que ser educado, né? O nosso ego, para que essa manifestação egóica, porque é manifestação do ego, essa intolerância não se faça presente sempre. Então, nós temos que fazer a nossa parte, sabendo que no nosso dia a dia a gente vai encontrar pessoas que não pensam como a gente e, de certa forma, discriminam o nosso jeito de ver o mundo, de pensar, procura localizar defeitos. Tudo bem, nós temos que fazer a nossa parte e tolerar, não se irritar, não retrucar, não ficar nervoso com a forma de pensar da outra pessoa. Ela tem o direito de pensar e ver o mundo como ela vê. Né? Agora, nós, para o nosso lado, nós temos que, além de tolerar, procurar, de uma maneira inteligente e amorosa, trazer a informação que possa fazer com que a pessoa, pelo menos, repense as ideias que ela tem hoje. Hoje nós temos ainda, eu pelo menos percebo isso, muita intolerância da nossa doutrina. Então, a gente vai falar isso no trabalho, ou com parentes, ou com amigos. Nós temos que tomar muito cuidado, né, com o que nós vamos falar e como nós vamos falar. Então, às vezes, eu prefiro me omitir
e não comentar nada, e quando tem oportunidade de comentar, eu procuro fazer de uma maneira, no primeiro momento, bem suave, bem light, para não gerar polêmica, não gerar um debate, porque isso não é produtivo. Fala, Cadu. Então, Luiz, era justamente isso que eu ia falar. Às vezes, eu percebo que eu sou meio intolerante também, porque na questão de ser tão, né, gostar tanto da doutrina, de ter me encontrado tanto, às vezes eu me vejo como, eles colocam debatendo com as pessoas e penso, né, poxa vida, não tá certo isso também. Todo mundo tem um modo de pensar. Então, o fato da pessoa encontrar o caminho dela na religião católica, o fato dela encontrar, por mais que seja divergente do modo que eu penso, e que o modo de que eu penso seja o mais lógico para mim, né? Não tá certo eu ficar colocando, eu ficar ali forçando a conversa, né? Que nem você colocou, de um modo que vai permanecer ali num debate para saber quem ganha, né? Então, eu particularmente tento me policiar nesse sentido. Mas isso é com todos nós, Cadu. A gente precisa ter essa visão que as pessoas têm o tempo delas de consciência, de visão, de sentir, de perceber, mesmo porque nós não temos certeza, né, que o nosso é o melhor caminho. É o melhor caminho para o nosso espírito nesse instante. Mas a Exato. gente... então, com essa visão, nós temos que fazer a nossa parte e tolerar o jeito das pessoas serem. Só que é o que você falou, precisa uma vigília constante, porque se a gente não se vigiar, a gente acaba gerando desconforto, polêmicas, debates, e nós devemos lembrar, como cristão, que nós devemos ser agentes de paz, ou seja, onde nós estivermos, nós levarmos a paz, o amor. Que se em determinado instante a gente percebe que nós não estamos fazendo isso, nós estamos errados. Então, temos que nos vigiar para que a gente não gere climas, né, de discussão entre as pessoas que estão à nossa volta. Então, mesmo com parentes que a gente tem mais intimidade, a gente tem que respeitar e não tentar convencer ninguém, né? Quando surgir a oportunidade, se surgir, a gente coloca de uma forma suave, né, aquilo que nós pensamos. A gente também pode tentar mostrar a nossa visão de mundo, tentar fazer com que a pessoa veja as coisas de uma forma diferente, sei lá, indicando livros, né, como esse que o Celso falou, do Arthur Conan Doyle, que é um livro excelente, e eu mandei em PDF para vocês aí no chat, indicando vídeos do YouTube, né, que possam fazer a pessoa pelo menos parar, pensar e refletir um pouco sobre uma visão diferente da visão que ela tem, mas a gente nunca deve tentar doutrinar ninguém. A gente deve sugerir, mas nunca doutrinar. Mas continuando, hoje a divulgação da nossa doutrina está bem mais fácil, porque na época que Kardec iniciou a doutrina, nós só tínhamos como meio de transmissão da doutrina o verbo, né, através de palestras e os livros. Hoje, nós temos diferentes meios para divulgar a nossa doutrina, além do que a liberdade de expressão é bem mais aceita, ou seja, de uma maneira geral, o mundo, a humanidade está mais tolerante, né, do que há 100, 200 anos atrás. Isso em todos os sentidos, né? Por exemplo, a participação da mulher na sociedade, a maneira como que a gente vê as diferentes manifestações sexuais, enfim. Então, existe, então, uma visão um pouco mais fraterna entre a humanidade. É lógico que temos exceção. E por essa liberdade maior de expressão e pelas ferramentas de tecnologia que hoje estão disponíveis, nós não temos desculpa, né, para não divulgarmos a nossa doutrina. A única coisa que nós temos que fazer
lembrando o slide anterior, é a questão da tolerância. Nós temos que lembrar que cada um tem o seu tempo. Então, sim, nós devemos esticar a mão e ajudar o nosso próximo que se encontra em dificuldade, em depressão, vivendo, né, de maneira triste, pesada, ou então o nosso próximo que tem dúvidas existenciais. Esse tipo de próximo é o ideal para nós sugerirmos na nossa doutrina. Aquela pessoa que a gente percebe, né, que ela procura explicações e não encontra. Aquela pessoa que se encontra, né, num momento difícil da vida, né, com um obstáculo que ela está com dificuldade de ultrapassar, num momento de profunda tristeza. Então, essas pessoas são realmente pessoas que nós podemos ajudar com a nossa doutrina, mas sempre de maneira respeitosa, respeitando o tempo evolutivo, o tempo de consciência que essa pessoa tem. Né? A espiritualidade, ela se manifesta não só na nossa doutrina, nós temos que lembrar isso. Todos os espíritos encarnados no nosso planeta, mais de 7 bilhões, são espíritos encarnados com visões diferentes do mundo. Então, nós temos que respeitar a espiritualidade que cada espírito encarnado tem. Mas o importante é termos essa consciência que nós podemos ajudar o nosso próximo, né, mas sem impor nada. Na dúvida, é melhor nós ficarmos calados do que, né, gerar discussões, debates improdutivos. Então, quais são os desafios atuais, tanto a nível pessoal como a nível coletivo, de nós que somos espíritas? Educar o nosso homem velho, para que possamos vivenciar o nosso homem novo. Então, isso foi abordado em diversas partes do curso, né, onde o homem velho está preso ao materialismo, ou seja, ele luta por mais ter, quando a prioridade do espírito encarnado deveria ser lutar, viver por mais ser, e não por mais ter, porque o que ele tem hoje não necessariamente ele vai ter amanhã. Então, ele tem que procurar, sim, ter os bens materiais, a conexão com a matéria que lhe permite evoluir. Mas o acúmulo de matéria, o vínculo com a matéria, não deve ser o fim. E só um meio, né, de ele transformar o homem velho num homem novo. Em outras palavras, né, nós devemos viver na matéria, mas sem luxo, sem ostentação, só com aquilo que realmente precisamos para evoluir. Vida por prazer, né? Se nós simplesmente viver no nosso dia a dia só para nos divertir, só para nos sentirmos bem, nós patinamos a nossa evolução, né? Ou seja, aquilo que eu comentei, né? Tem preço, né, o refinamento do nosso espírito, a ampliação da consciência. Não dá para viver só vendo série, só fazendo viagens, só dormindo até cansado de ficar deitado, enfim. Né, nós precisamos fazer no nosso dia a dia coisas que são produtivas para o nosso espírito. Comodismo, né? A questão de ficar à toa, de ficar com preguiça mesmo, e o egoísmo. Né? O egoísmo, lembrando, é o nosso eu menor, que se manifesta de diferentes maneiras. O egoísmo se manifesta através da vaidade, através do orgulho, através da intolerância, através da impaciência, através da possessividade, da arrogância. Ou seja, o egoísmo se manifesta de diferentes maneiras. E isso está no nosso homem velho. O que nós precisamos, né, para transformarmos, renascermos como um homem novo, é buscar conhecimento e sabedoria, porque aí
nós vamos viver, né, de uma maneira mais fácil, porque vai ficar mais fácil nos despreendermos, né, do materialismo, da vida por prazer, do comodismo, vai ficar mais... A gente entende os porquês, né, fica mais fácil a gente viver. Então, obter conhecimento, como vocês estão fazendo agora, fazendo curso para buscar informações que hoje vocês não têm, sabedoria, que é o conhecimento colocado, vivenciado de maneira prática. Então, como eu já comentei, não basta assistir às aulas no domingo de manhã se vocês no dia a dia não procuram colocar esse conhecimento em prática. Então, a sabedoria é outra coisa que devemos buscar no nosso homem novo, e esse conhecimento com sabedoria já, então, permite a gente resolver os 3 problemas lá do homem velho, do materialismo, vida por prazer e comodismo. O egoísmo é uma coisa mais complicada, que tem a ver com nossos vícios e defeitos, é a educação do nosso ego, para o nosso eu menor ser educado, né? E mesmo na matéria, a gente se aproximar do nosso eu maior, e a prática contínua do amor. Né? Não só fazer uma prática, praticar o amor, uma atividade caridosa hoje ou amanhã, ou não, a gente viver com amor o dia todo, ser caridoso o dia todo. Lembrando que caridade não é só assistencialismo, né? É benevolência. Ou seja, a gente não pode ser só beneficente, nós precisamos ser benevolentes também. E a benevolência é ser uma pessoa do bem o tempo todo. Ou seja, ser bom não é só fazer o bem. Né? Eu posso fazer o bem e não ser bom o tempo suficiente. Então, ser bom é ser uma pessoa do bem o tempo todo. É ser bom o tempo todo. Mesmo quando estamos sozinhos em nossa casa, em nossa cama, né? Cuidar dos pensamentos, dos sentimentos. Então, é esse conjunto de coisas, de atividades, que faz com que nós sejamos um novo homem. Então, a nível pessoal, nós precisamos trabalhar a nossa ampliação da consciência, que é a obtenção de conhecimento, procurar esse conhecimento transformar em sabedoria, coisas que sejam boas para nós e para a humanidade, educar o nosso ego, que é a reforma íntima, para evitar que o ego se manifeste de diferentes maneiras, e praticar o amor. Todo dia, toda hora. E a nível coletivo? É o mesmo. Né? As mesmas coisas, porque se cada um de nós fizer a nossa parte, no nível coletivo, nós também vamos ter uma humanidade mais sábia, todos com o seu ego sob controle, educado, e todos praticando amor. E nesse sentido, as nossas casas espíritas, os nossos centros espíritas, podem colaborar muito, né, na transformação do homem velho no homem novo. Só que elas têm que ter dirigentes e trabalhadores dedicados a isso, né, em transformar, fazer com que o homem velho que mora em cada um de nós se transforme num homem novo. Então, nós, né, eu falo nós porque vocês também já são trabalhadores, né, são servidores. Devemos ter em nossas casas espíritas, e se hoje não temos, temos que buscar um local de estudo, um local de apoio, onde possam ser organizadas atividades, trabalhos que permitam a ajuda ao nosso próximo de uma maneira coordenada, de uma maneira inteligente. Ou seja, as nossas casas espíritas não são simplesmente igrejas, né, que nos permitem um local para nos conectarmos com o divino. Não, essa conexão com o divino a gente pode fazer o tempo todo, em particular em nossas casas. Eu vejo as nossas casas espíritas mais como uma sinagoga dos judeus, um local de estudo, de reunião, de planejamento,
para que possamos não só ampliar nossa consciência através dos diferentes cursos, como também trabalhar a nossa reforma espiritual, porque nós temos que nos relacionar, e o melhor início de prática, né, da reforma íntima é na casa espírita e em nossas casas. Né? Então, onde devemos amar primeiramente? Nas nossas casas. Ah, mas eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, mas o amor tem que se demonstrar. Né? E uma coisa que não falha muito na relação entre os nossos próximos, mais próximos, né? Entre os nossos parentes, é a questão da intolerância e da impaciência. Então, normalmente, somos mais tolerantes e mais pacientes com os colegas de trabalho, com os colegas da casa espírita. Na nossa casa, né, por várias questões, uma delas é a intimidade, a gente se julga no direito de não ser paciente e tolerante, quando deveríamos ser. Então, a prática do amor já começa na nossa casa, estende-se para a nossa casa espírita, e aí, num terceiro momento, a gente estende para o próximo que está à nossa volta. Então, a nossa casa espírita, além, então, de ser um local onde podemos adquirir conhecimento e sabedoria, ampliando a nossa consciência, é um local também onde nós podemos praticar a nossa reforma íntima, além da nossa casa. E a nossa casa espírita também nos permite, então, organizar atividades e realizar atividades para o nosso próximo. Atividades tanto assistencialistas a nível espiritual como a nível social, com diversos tipos de trabalho. Desde, por exemplo, fazer um passe, né, um tratamento de limpeza e harmonização, até trabalhos, né, externos, como de apoio a moradores de rua, ou visita a asilos ou orfanatos, para levar um pouco de carinho, amor, a essas pessoas que vivem de maneira reclusa. Então é isso, né? A nossa casa, né? A nossa casa espírita em especial, ela é um local onde podemos ampliar nossa consciência, trabalhar nossa reforma íntima e realizar trabalhos sociais e mediúnicos para nós mesmos e para o nosso próximo. A nossa casa peca em algum aspecto, então a gente tem que procurar ajudar a consertar isso de maneira positiva, sem gerar debates improdutivos, sem ficar julgando, criticando outros trabalhadores ou dirigentes. Como eu já comentei no início, nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é que importa. A escola de aprendizes, né, eu já coloquei isso no curso, em outras aulas, é o melhor caminho, então, para que nós possamos ampliar nossa consciência através das informações que nos são colocadas durante as diversas aulas, fazer a nossa reforma íntima, que nós trabalhamos isso também em diversas aulas, né? Como as aulas de vida plena, por exemplo, como o uso, por exemplo, da caderneta, do caderno de temas, e também a escola nos projeta ao nosso próximo, oferecendo, então, a condição de nós sermos trabalhadores de nossas casas, né, para realizar tanto os trabalhos sociais e mediúnicos que a casa nos permite fazer. A ampliação de consciência, né, envolve diferentes etapas. Eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo. Estudo, né, ou seja, eu preciso estudar o que vocês estão fazendo aqui, né, assistindo uma aula, mas o estudar não é só assistir, eu preciso trabalhar isso depois, colocar isso na prática, refletir sobre isso. Por isso que eu coloquei esses outros tópicos. Eu preciso estudar para ampliar minha consciência? Sim. E o estudar não é só fazer os cursos que a minha casa espírita me fornece. É ler outros livros, é participar de outras atividades da Aliança, ver vídeos, mas isso requer disciplina e determinação. Ou seja, eu ter uma disciplina de fazer isso em determinados dias e horários que eu separei para fazer esse tipo de estudo, determinação em não deixar de fazer o que você planejou, refletir sobre o que estudou, porque o estudar nos traz conhecimento,
mas é a reflexão que faz esse conhecimento virar sabedoria. Né? E a sabedoria, na verdade, é o conhecimento colocado de maneira prática, que é a vivência. Então, nós precisamos vivenciar, né, o que nós estudamos, o que nós refletimos, o que nós aprendemos. Não podemos confundir conhecimento com sabedoria. Conhecimento, né, eu posso fazer várias faculdades, fazer vários cursos de pós-graduação, fazer mestrado, doutorados, né, cursos de extensão universitária, enfim. Isso vai me trazer acúmulo de informação, que é o conhecimento. Mas acúmulo de informação, conhecimento, na verdade, não tem valor se eu não coloco isso de maneira produtiva, prática, para mim mesmo e para a humanidade que me cerca, para o universo que me cerca. Então, nós precisamos vivenciar o conhecimento. Precisamos fazer isso para sermos sábios. Porque só ganhar conhecimento sem tornar isso de maneira produtiva não tem valor. O trabalho social mediúnico, né, nós exercermos o nosso conhecimento, o nosso amor, o trabalho que nós fazemos em nossos espíritos, em todos os meios que nós participamos, né? Na nossa família, né? Primeiramente, eu destaco muito isso, a nossa família é o primeiro laboratório, é o primeiro ponto de contato com outros espíritos que nós devemos trabalhar, mas também no meio espírita e na sociedade, ou seja, na nossa casa espírita, temos que também vivenciar os valores da nossa doutrina, na sociedade, os usos e costumes, temos que respeitar uns dos outros, temos que trabalhar os nossos vícios, os nossos defeitos, né? Vocês já tiveram isso em várias aulas, tratando esses assuntos. E a reforma íntima é uma coisa que nós devemos buscar o tempo todo, né? Ou seja, a ampliação de consciência através do estudo, nós devemos buscar o tempo todo. Ou seja, acabou a escola, não significa que eu devo parar. Não, vou fazer curso de médium, curso de passes, vou fazer curso de dirigente, curso de expositor, enfim, vou continuar sempre os meus estudos, né? Tanto a nível de espírito como a nível formal. Eu preciso disso para ter uma visão melhor do mundo e poder me relacionar melhor. Reforma íntima também não acaba com a escola. Eu tenho que procurar trabalhar em mim o tempo todo, né? Trabalhar reforma moral, né? Trabalhar a minha conexão com o divino, porque a reforma moral tem a ver com a nossa reforma íntima. E tem a ver com valores cristãos que eu tenho que procurar vivenciar no meu dia a dia. Eu estou listando aqui amor, igualdade, liberdade, caridade e respeito, que são os valores do cristianismo. E quando eu falo cristianismo, não estou falando da igreja católica, não, evangélica. Eu estou falando da moral que Cristo nos trouxe, moral cristã, que tem a ver com a nossa doutrina. São valores que nós devemos sempre lembrar e buscar. Né? O amor o tempo todo, né? A igualdade e liberdade, né? Ou seja, todos somos iguais, todos temos a mesma liberdade, a capacidade de exercer o livre-arbítrio, respeito para com as diferenças, para com o próximo, caridade, que é a vivência do amor, né? O amor colocado de maneira prática. Eu amo meu pai. Você, de maneira prática, demonstra isso, você no seu dia a dia. Não é só falando que ama o pai, né? Não é só falando que ama a esposa, não é só falando que ama o filho. Né? Eu tenho que demonstrar isso no meu dia a dia, através de atos, através de ações, através de palavras. Então, a caridade é o amor vivenciado. E também não esquecer, então, desses outros valores que eu coloquei: igualdade, liberdade e respeito. Kardec coloca, então, né, que a moral dos espíritos superiores se resume como a de Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isso é fazer o bem e não o mal. Nesse princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ou seja, nós não fazermos ao próximo o que não gostaríamos que o próximo fizesse com nós é uma maneira passiva de ver,
né, de amar. Nós devemos amar de maneira ativa. Nós devemos fazer ao nosso próximo o que gostaríamos que eles fizessem conosco, independente de eles fazerem ou não conosco, deles retribuírem ou não o bem que fizemos. É isso que Kardec está colocando aí. Nós temos que fazer o bem e não o mal. Legal. Então, eu simplesmente não fazer mal ao próximo porque eu não quero receber o mal dele, isso é viver de maneira passiva. Eu preciso fazer o bem ao meu próximo, né? Independente dele me devolver o bem ou não. Nós temos que tomar cuidado, né, na nossa vivência da nossa espírita depois do curso, com os agentes do mal. Eu listo aqui os mais importantes, que também, inclusive, estão relacionados no livro Iniciação Espírita, que são os valores inadequados, falsos profetas, está escrito errado aí, profetas, desperdiçadores de tempo, amizades impróprias e escravidão do prazer. Valores inadequados é quando nós confundimos o fim com o meio. Então, por exemplo, só para deixar a coisa mais clara, nós, né, vivemos os valores inadequados quando nós damos prioridade para acumular bens do que prioridade para desenvolver o nosso espírito. Valores inadequados, porque esse acúmulo de bem não vai nos servir de nada. Se nós entendemos que somos espíritos e que estamos numa vida passageira, encarnados como humanos nesse plano, eu acumular bens aqui não tem valor, porque eu não vou levar nada disso. Nós temos que ter consciência que nós não temos nada. Viemos a este plano encarnados como homens sem nada e vamos partir sem nada. O que nós temos durante esse período, nós detemos, na verdade, nós não temos. É como se o universo nos emprestasse. Então, quando eu gasto as minhas energias para mais ter, eu estou tirando a energia que eu podia utilizar em mais ser. Valores inadequados seria, então, essa visão. Mas pensem um pouquinho, vocês vão enxergar outros valores que nós temos que nos tira dos objetivos, né, da nossa evolução. Como, por exemplo, escravidão do prazer. Ou seja, eu vivo para ser feliz, né, para sentir prazer, só faço o que gosto. Então, isso também atrapalha a minha evolução como espírita, mesmo depois da escola. Falsos profetas. A gente tem que ter essa consciência que não existe uma receita de bolo que alguma pessoa possa nos colocar. Seja em livro, seja em vídeo, seja num curso. A gente tem que lembrar que nenhum de nós pode se santificar, se iluminar através de outra pessoa. Isso é feito de dentro para fora, e não de fora para dentro. As pessoas podem, no máximo, nos ajudar a ligar a nossa luz interna, o nosso brilho interno. Mas quem faz isso somos nós. Então, nós podemos, sim, buscar em vídeos, em cursos, em livros, informações que, refletidas por nós, se transformem em sabedoria, e aí, com o acúmulo de sabedoria, nós nos iluminarmos, nós nos santificarmos, nós nos purificarmos, mas isso de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, nós temos que evitar isso que é muito comum, principalmente na nossa doutrina, essa questão da idolatria, né? Então, idolatrar Chico, idolatrar Divaldo ou qualquer outro escritor, ou palestrante, Haroldo Dutra, por exemplo, é um mal, porque eles não são donos da verdade. Então, temos sim que ler e ver, escutar livros, vídeos, não só desses autores, como de todos os outros autores, palestrantes, mas com um olhar crítico da nossa doutrina. Porque
nós temos que lembrar que todos eles também são espíritos encarnados, que também estão em evolução. E os espíritos que porventura, os utilizem para trazer alguma informação para nós do mundo espiritual, também são espíritos em evolução, talvez mais adiantados que nós. Mas isso não significa que a verdade que eles tragam seja a verdade final. Então, nós temos sim que avaliar tudo o que nos chega. Não só pertinente à nossa doutrina, mas ainda mais hoje, na época de fake news, nós temos que analisar tudo antes de divulgar uma informação, de repassar uma mensagem de WhatsApp, porque a gente pode estar, sem querer, agindo como um falso profeta. Amizades impróprias, né? Diga-me com quem andas e direi o que és. Então, nós temos que procurar pessoas que tenham um bom coração, que vivenciem o amor, que queiram se melhorar em espírito e que demonstrem isso no seu dia a dia, com palavras, com atos, com ações. Temos que ter muito cuidado com isso, de pessoas que não têm o dia a dia, né, em sintonia com o discurso. Ou pessoas que claramente mais nos atrapalham que nos ajudam na nossa evolução. E os famosos desperdiçadores de tempo é outro agente de mal. Então, nós temos que cuidar muito com o uso das redes sociais, uso do WhatsApp, do Facebook, Instagram, YouTube e outras coisas mais, porque isso toma muito tempo. Não é que devemos deixar de usar, devemos usar de maneira mais inteligente, né? O uso de outros produtos da tecnologia, como, por exemplo, o uso da internet em demasia, seriados em demasia, televisão em demasia. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode prejudicar toda a nossa evolução. Eu vejo filme todo dia, né? Depois que eu tomo banho, eu janto, e estou livre das minhas atividades, eu costumo ver um filme, né? Entre 10 e meia-noite, entre 11 e 1 da manhã. Mas será que isso é bom? Será que essas 2 horinhas que eu gastei vendo um filme, no outro dia, não vai me deixar indisposto, ou não plenamente pleno em estado físico para realizar as atividades que eu precise? A gente tem que, na verdade, repensar o nosso dia a dia. E com os nossos jovens, nós temos que lembrar que a educação formal é importante. Nós temos que fornecer aos nossos jovens toda a educação formal que eles precisam e que é necessária para eles terem uma vida adulta de maneira independente e bem estruturada. Mas nós temos que lembrar também que existe a educação informal. O que eu chamo de educação informal? É aquela educação social que a família que dá, que é, por exemplo, o agradecer, o pedir um favor, respeitar, né, a fala de alguém, enfim, ser educado, né, mas de maneira social. E isso é responsabilidade da família, principalmente dos pais, dos irmãos mais velhos. Nós precisamos ter essa preocupação, né, de educarmos os jovens que estão sob nossa responsabilidade, porque essa educação eles não vão obter de outras formas. Educação emocional, isso é importante, também é o tipo da coisa que a família, né, tem a obrigação de fornecer. Educação ética e moral, também a família, né? Ou seja, o núcleo familiar é muito importante para o jovem. E a gente, normalmente, não tem essa preocupação. A gente tem a preocupação de levar nossos filhos para a escola, que eles façam o Fundamental 1, o 2, o ensino médio, a faculdade, mas a gente não tem um programa bem definido de educá-los, né, de maneira social, emocional, eticamente e moralmente. A gente, na verdade, a gente
deixa a vida nos levar e, com o nosso exemplo, com o nosso dia a dia, a gente espera que eles percebam isso, né? Como agir socialmente, emocionalmente, eticamente e moralmente na sociedade. Mas só procurar fazer isso com exemplo não basta, a gente precisa conversar, conscientizar da importância dessa educação com os jovens, com os nossos filhos, com os nossos irmãos mais novos. Porque é lógico que o nosso exemplo é o mais importante, nós devemos viver de acordo com o nosso discurso, mas devemos conversar, né, de maneira prática, porque pode ser que eles não percebam o nosso exemplo, não vejam, né, não tenham a vivência futura que nós, de repente, já temos. Então, eles vejam a gente tendo determinada atitude, mas não acham aquilo importante, né? Às vezes até desprezam a forma de nosso agir ou pensar, porque não tem a visão. Então, nós temos que vivenciar o nosso dia a dia, mas conversar com os jovens para que eles entendam por que nós agimos, por que nós pensamos de determinada forma, para que isso se justifique neles, se solidifique neles. E a educação espiritual, né? As famílias, eu vejo assim, as famílias católicas, principalmente as evangélicas, têm essa preocupação, né, de colocar o filho para fazer o catecismo, ou de, logo no início da infância, já começar a levar os jovens para ver culto, participar de clubes de jovens, né, enfim, de grupos de jovens, e participar da banda. Mas nós, como espírita, isso já não é uma coisa comum. É lógico que tem vários pais que se preocupam com a educação espiritual do filho, mas isso não é regra. Então, nós temos que ter essa consciência que precisamos fornecer uma educação espiritual para o nosso filho, né? Levando numa casa espírita, também trabalhando isso em nossas casas, para que a nossa doutrina não morra, porque os jovens de hoje que provavelmente serão os espíritas do futuro. Bem, para terminar, eu trouxe algumas frases aqui do Kardec, que é relevante para esse final de curso, né? Qual é o dever de um espírita diante da tarefa de propagação do espiritismo? Os verdadeiros adeptos do espiritismo sois os escolhidos de Deus, e de pregar a palavra divina, e é chegada a hora em que devemos sacrificar a propagação do espiritismo, os nossos hábitos, os nossos trabalhos, as nossas ocupações fúteis. Isso é Espírito Erasto, né, em Paris, 1863. Está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, Erasto nos diz aí, né, que nós, como espíritas, temos obrigação, né, de propagar o espiritismo e que isso tem um preço, né, que é sacrificar a nossa vida de prazer, o nosso viver, né, de maneira materialista. Ou seja, nós temos que preocupar em propagar a doutrina, em divulgar os valores da doutrina, lembrando com respeito ao tempo, à consciência do próximo, e que isso tem um preço, né, que nós precisamos pagar. Paulo, em Coríntios, também traz lá um texto, né, ressaltando que nós precisamos trabalhar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Acabou a escola, vocês estão acabando a escola? Não acabou a evolução espiritual, a ampliação de consciência ou a importância do trabalho do próximo. Não, continua. Né? Nós precisamos vivenciar. Muitas coisas que vocês não entenderam no curso, se vocês continuarem, derem chance para vocês, vai ficar mais claro depois. Por exemplo, o Celso está convidando vocês para refazer, como assistentes, em outra turma, esse curso. Vocês vão ver que a segunda vez que vocês assistirem o curso, muita coisa que não tinha ficado claro, que vocês não tinham concordado, vai acontecer, vai cair a ficha, vocês vão entender. E aí fica mais fácil, quando a gente entende os porquês, a caminhada e a nossa entrega para o próximo. Erasto de novo, e depois ele vai a palavra divina, né? Arme
se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte para divulgar a doutrina. Só precisamos respeitar, né, o tempo, a consciência dos outros, para a gente não correr o risco de sermos intolerantes, como foi colocado lá no primeiro slide, né, desse PowerPoint. E é isso.